Antes de abrirmos a palavra de Deus com o propósito de ouvirmos a pregação, nós vamos ao Senhor em oração, nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, iremos orar pela igreja, iremos orar pelas nossas vidas, vamos aproveitar também um ensejo da comemoração do Dia dos Pais para orar pelos pais da igreja, para que Deus possa conceder-lhes graça na tarefa que Deus lhes deu de pastorear o coração dos seus filhos, que Deus possa, então, abençoar a nossa igreja, abençoar os nossos pais, abençoar também as nossas crianças, os nossos jovens que estão debaixo desses pais, para que assim o nome do Senhor seja glorificado em nossas famílias. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, mais uma vez, por estarmos, ó Deus, reunidos em Teu nome nessa noite, com o privilégio, ó Deus, de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor, privilégio de confessar a Ti, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, sabendo, ó Deus, que em Ti nós temos perdão, graça, salvação. Ó Deus, a nossa oração, Pai, é com o desejo de nos colocar diante do Senhor, gratos pelo que o Senhor tem feito entre nós, mas desejosos, Pai, de que o Senhor continue a boa obra que o Senhor iniciou em nós. Que o Senhor fortaleça-nos na fé, que o Senhor nos sustente na fé, que o Senhor, ó Deus, nos livre do maligno, que o Senhor nos ajude no dia da tentação, que o Senhor, Deus, guarde o nosso coração do mal, para que venhamos, ó Deus, viver de forma agradável ao Senhor, tementes ao Senhor, Deus. Ó Pai, nós oramos especialmente pelas nossas famílias, pelos lares que nós temos nesta igreja. Oramos, ó Deus, pelos pais desta igreja, aqueles homens, ó Deus, a quem o Senhor concedeu a tarefa de pastorearem o coração dos seus filhos. Que o Senhor Deus os ajude, Pai, para que eles possam espelhar o próprio Deus no seu lar, tratando dos seus filhos com paciência, com disciplina, na admoestação do Senhor, como a Tua palavra nos ensina. Que esses pais, ó Deus, sejam incansáveis na sua tarefa, que eles sejam benignos, bondosos, sábios, prudentes, para que os seus filhos possam ter neles exemplos, não só exemplos na área profissional, educacional, mas especialmente exemplos na fé, exemplos do testemunho do Senhor para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor Deus possa conceder a esta igreja que a cada dia ela tenha famílias fortes, ó Deus, santas e santificadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, com a graça do Senhor. Iremos continuar as exposições nessa carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. No último domingo nós encerramos o capítulo 2. Hoje, com a graça do Senhor, iremos iniciar o capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nesse capítulo, irmãos, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Ouça com atenção, também com fé, o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo desta vez a sua graça para a nossa compreensão e aplicação da palavra aos nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus bendito, nós lemos a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nessa noite a sermos pessoas que andam de acordo com a novidade de vida e com o Espírito que recebemos. Nos ajuda, Senhor Deus, para que não sejamos como crianças na fé, mas que nós sejamos maduros como pessoas espirituais que vivem de acordo com o Espírito que nós recebemos. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas o apóstolo Paulo ele tem nos ensinado e tem se detido no assunto da verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo tem guardado esse assunto com muita atenção, ele tem cuidado muito desse assunto por uma razão muito clara que nós tínhamos visto já desde o início da carta. Esses irmãos, os irmãos de Corinto, haviam se fascinado com as falsas sabedorias do mundo. E esses irmãos estavam tão fascinados com a sabedoria do mundo que eles haviam se esquecido da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Evangelho. E por conta disso, então, Paulo se detém nesse assunto. Paulo se detém no assunto da sabedoria de Deus. Enquanto aqueles irmãos valorizavam os grandes filósofos, os grandes oradores daqueles dias, Paulo está dizendo que Deus, ele trabalha com a lógica muito mais simples do que a lógica humana, ou talvez aos nossos olhos uma lógica mais complexa, não é? Paulo, então, ele tem nos mostrado que Deus utiliza uma mensagem considerada loucura para a salvação dos seus. Essa mensagem que é considerada loucura e que é considerada fraca pelo mundo é pregada por mensageiros frágeis e fracos. Afinal de contas, Paulo disse que ele pregou em fraqueza a esses irmãos. E, além disso, essa mensagem considerada fraca, pregada por um homem fraco, busca salvar pessoas que também são consideradas frágeis, fracas e loucas para o mundo. Em outras palavras, Paulo tem nos mostrado que a verdadeira sabedoria de Deus vai contra a sabedoria do mundo. E Paulo nos mostra então que a sabedoria de Deus na cruz do Senhor Jesus Cristo é sim a verdadeira demonstração do poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Paulo então fez questão de mostrar, irmãos, que essa verdadeira sabedoria, a sabedoria que contraria a lógica do homem, não é alcançada pelo estudo, pelo esforço, pelo trabalho. Pelo contrário, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, Paulo nos diz, foi revelada àqueles a quem Deus escolheu por meio da bênção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo dado por Deus que nos deu capacidade para compreender a sabedoria de Deus e, crendo na sabedoria de Deus, sermos salvos por ela. O apóstolo então nos ensinou que a sabedoria de Deus vem de Deus por meio do seu Santo Espírito. Ela é rejeitada pelos poderosos, mas Deus revelou de acordo com a sua vontade soberana, não a muitos poderosos, não a muitos sábios, não a muitos de nobre nascimento, mas Deus revelou a pessoas como eu e você, pessoas simples, pessoas comuns, mas que pelo poder do Espírito creem e conhecem a verdadeira sabedoria de Deus e são salvos. São esses, então, Paulo vai nos dizer no último versículo do capítulo 2, que possuem a mente de Cristo. Em outras palavras, se o mundo então não conhece a Deus, aqueles que receberam o Espírito de Deus têm o privilégio de conhecer a própria mente de Cristo. Agora que nós começamos o terceiro capítulo da carta, nós podemos observar uma leve mudança no argumento de Paulo aqui. Na verdade, Paulo volta um pouquinho atrás para revisar um ponto que ele tocou lá no início, mas que agora precisa ser enfatizado, que é o problema das divisões. Nós vimos que esse é o grande problema inicial que Paulo trata na sua carta. Essa igreja tem muitos problemas, Paulo vai tratar desses diversos problemas ao longo da carta, mas os primeiros capítulos, o tema da divisão é muito claro, e Paulo volta a esse assunto mais uma vez.
É óbvio que esse assunto não havia sido abandonado por Paulo, mas agora Paulo faz questão de mencionar ele novamente, claramente, diretamente, para mostrar que as brigas e divisões naquela igreja demonstravam a imaturidade daqueles irmãos. Paulo está tentando mostrar para eles, para os irmãos de Corinto, que eles não compreendiam que os líderes da igreja, que os pastores da igreja, não passavam apenas de cooperadores de Deus. O propósito de Paulo, então, é mostrar a esses irmãos que o foco deles deveria estar em Deus, no verdadeiro edificador da igreja, e não nele como apóstolo, ou em Paulo, ou em Apolo, ou em qualquer outro líder. Paulo deseja mostrar a essa igreja, deseja nos mostrar que o nosso foco como igreja de Cristo deve estar em Deus, o verdadeiro edificador da igreja. E por isso, nessa noite, nós aprenderemos exatamente isso. Deus é o verdadeiro edificador da igreja. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que o foco nos líderes da igreja revela carnalidade e provoca divisões. O foco errado nos líderes da igreja revela carnalidade e provoca divisões. Veja que no final do capítulo 2, como nós acabamos de mencionar, Paulo ensinou aos coríntios que eles receberam o Espírito Santo e que porque eles receberam o Espírito Santo, eles eram capazes de compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Mas observe que o início do capítulo 3 nos mostra que as coisas não são tão simples assim. Até o capítulo 2, Paulo falou de dois tipos de pessoas. A pessoa natural, ou seja, que é o homem sem o Espírito Santo, o homem que nasceu apenas uma vez, e um outro tipo de pessoa, a pessoa espiritual, aquele que nasceu duas vezes, que nasceu novamente, aquele que recebeu o Espírito Santo. Esse que é espiritual consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, ele tem o Espírito de Deus, mas Paulo revela que mesmo esses irmãos sendo espirituais, eles ainda tinham graves problemas que eles precisavam tratar. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês têm o Espírito de Deus, vocês conhecem a sabedoria de Deus, vocês receberam a sabedoria de Deus, mas isso não significa que está tudo perfeito. Pelo contrário, vocês precisam entender que vocês ainda não são maduros e que vocês parecem viver de uma maneira contrária ao Espírito que vocês receberam. Veja o versículo 1 que nos diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E aqui, irmãos, veja que Paulo continua falando de tipos de pessoa, mas agora ele apresenta mais um tipo de pessoa. Antes, no capítulo 2, Paulo falou de dois tipos. A pessoa natural, sem o Espírito, e a pessoa espiritual, que recebeu o Espírito Santo. Mas agora ele acrescenta uma terceira categoria. Aquilo que Paulo chama de pessoa carnal. E veja que a pessoa espiritual é aquela pessoa que foi transformada, renovada e agora é dirigida pelo Espírito Santo. Mas a pessoa carnal, irmãos, como nós vamos perceber aqui no texto, é uma pessoa que mesmo tendo sido renovada pelo Espírito, mesmo sendo habitada pelo Espírito, ainda pensa como se fosse uma pessoa do mundo. Ela é espiritual no sentido de ter o Espírito, porém ela é carnal no sentido em que ela pensa e vive com a mentalidade do mundo, com a mentalidade desta época. E a crítica de Paulo é exatamente a essa situação no contexto da igreja. Os irmãos que haviam recebido o Espírito de Deus, os irmãos que haviam sido renovados pelo Espírito de Deus e que haviam conhecido o Evangelho de Cristo, se comportavam como pessoas carnais e não espirituais. Eles haviam recebido o Espírito Santo de Deus, mas viviam como se nunca tivessem recebido. E aqui, irmãos, nós começamos a aprender que é possível ter um comportamento carnal, mesmo fazendo parte da igreja. E aqui Paulo diz algo ainda mais profundo do que isso. Paulo nos diz que é possível ter um comportamento carnal, mesmo pertencendo a Cristo.
E é interessante, irmãos, Paulo não está dizendo que existe uma categoria de crente carnal, no sentido de que existe uma pessoa que, mesmo sendo crente, vive como se fosse do mundo. Esse não é o ponto de Paulo. O que Paulo está nos dizendo é que é possível ser crente, mas ainda não ter a mentalidade completamente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E é verdade, irmãos, quando nós vivemos no contexto da igreja, quando nós olhamos até para nós mesmos, nós percebemos que muitas vezes áreas da nossa vida ainda são refletidas por nós como se nós fôssemos do mundo e não como se nós fôssemos de Cristo. Paulo não está dizendo que é possível que alguém seja salvo sendo carnal, no sentido de viver no pecado. Pelo contrário, o apóstolo João vai nos dizer que aquele que vive na prática do pecado, esse não é de Deus, esse não pertence a Deus. O que Paulo está dizendo não é que a salvação é possível para esses. O que Paulo está dizendo é que é possível que alguém tenha recebido o Espírito sem ter ainda amadurecido e ter renovado completamente a sua mente. O que Paulo vai dizer ainda mais, Paulo vai dizer, permanecer nessa situação é completamente insustentável. Ou seja, pertencer a Cristo, ter o Espírito de Cristo, viver com Cristo, com a mente carnal é impensável. Viver em Cristo, possuir o Espírito e viver ainda de um modo de vida mundano, com um modo de vida mundano, é impensável. E é justamente esse o fundamento da argumentação de Paulo. Paulo está dizendo aos irmãos com palavras muito claras: irmãos, vocês receberam o Espírito, vocês são crentes, mas vocês vivem como se fossem do mundo. Vocês pensam como se fossem do mundo. Vocês estão medindo a igreja, medindo os líderes da igreja, como se vocês fossem do mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, vocês receberam o Espírito de Deus, mas vocês não conseguem na igreja se comportar como aqueles que têm o Espírito de Deus. A imaturidade havia tomado conta da igreja de tal forma que no versículo 2, Paulo vai dizer que aquela igreja não havia se desenvolvido como ele esperava. Veja o versículo 2 que nos diz: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda podem, porque vocês ainda são carnais. E veja, irmãos, Paulo vai falar de dois momentos aqui, né? Primeiro ele fala no passado: eu lhes dei leite para beber, eu não pude alimentá-los com comida sólida. Ou seja, Paulo está falando no passado. Na primeira vez que eu estive com vocês, quando eu preguei o evangelho para vocês, quando eu anunciei Cristo para vocês, eu não pude dar para vocês comida sólida, eu dei leite para vocês. Mas ainda agora, eu não posso dar um outro alimento para vocês, ou melhor dizendo, vocês não podem receber um novo alimento, porque vocês ainda são carnais. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, desde o início que eu preguei para vocês até agora, não houve crescimento entre vocês, não houve amadurecimento entre vocês. E aqui vejamos o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: já fazem anos que eu estive com vocês e que eu preguei a palavra para vocês, que eu ensinei a vocês, e vocês ainda não amadureceram. Vocês ainda não se desenvolveram, vocês permanecem as mesmas crianças que são incapazes de digerir comida sólida. E aqui, irmãos, nós temos uma analogia, né, entre leite e comida sólida, e essa analogia é um pouco difícil de entender por algumas razões, né? Uma compreensão comum dessa analogia de leite e comida sólida é que o leite aqui seria o evangelho, a pregação inicial de Paulo, né? Paulo então estaria dizendo que ele deu apenas o leite, o evangelho, para aquelas pessoas, e que Paulo não pôde levantar questões mais complexas, questões mais difíceis, ou seja, comida sólida para eles, porque eles não podiam suportar. Paulo então desta forma estaria falando do conteúdo da pregação. Primeiro ele fez uma pregação mais simples e depois uma pregação mais complexa. A grande dificuldade, irmãos, com essa leitura muito comum é que essa pregação, essa leitura nos faz entender que Paulo está reduzindo o evangelho a simplesmente leite. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu preguei o evangelho para vocês e o evangelho é o leite espiritual que vocês podiam comer. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo que existe algo mais avançado, algo superior, algo mais nutritivo do que o evangelho.
E isso, irmãos, é extremamente complicado quando nós lemos todo o início da carta de 1 Coríntios. Porque em todo o início da carta, o argumento de Paulo é exatamente o oposto disso. O argumento de Paulo é exatamente dizendo: olha, o Evangelho de Deus é a verdadeira sabedoria de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O argumento de Paulo é: não existe nada maior, não existe nenhuma sabedoria mais profunda, não existe nenhum alimento mais sólido para comer do que o próprio Evangelho. Paulo está tentando mostrar a esses irmãos, ao longo de todo o início da carta, que não existia nenhuma sabedoria mais profunda do que o Evangelho, nenhum alimento mais nutritivo que o Evangelho. O que então Paulo estaria falando aqui? Né? Eu creio, irmão, junto com alguns comentaristas, que o que Paulo está criticando aqui não é o tipo de alimento que foi dado, mas sim a capacidade de digestão do Evangelho que esses irmãos possuíam. O que Paulo está tentando mostrar aqui é que os coríntios se comportavam como crianças na fé e que, como crianças, eles eram capazes de digerir apenas leite. Ou seja, eles não conseguiam digerir o Evangelho como se fosse comida sólida, com toda a percepção das implicações e aplicações para suas próprias vidas. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele gostaria de pregar outra coisa além do Evangelho. Pelo contrário, Paulo diz: o que eu quero pregar, o que eu preguei, o que eu continuo pregando e o que eu vou sempre continuar pregando é o Evangelho. O problema é que para vocês o Evangelho é apenas leite e não comida sólida, porque vocês não conseguem digerir o Evangelho como comida sólida, mas apenas como leite. Em outras palavras, o problema não era a pregação de Paulo. O problema não era o Evangelho, que era um leite apenas. O problema era a capacidade desses irmãos de digerirem o alimento que foi dado por Paulo como, de fato, nutritivo. Na verdade, como uma autora diz, chamada Morna Hooker, ela diz: é possível que a incapacidade desses irmãos de compreender a sabedoria expressa em mistério não se deva ao fato de Paulo estar retendo deles, mas à sua própria incapacidade de assimilar o que Paulo havia lhes oferecido. E aqui um outro autor ele diz: o que esses irmãos precisavam não era uma mudança na dieta, era uma mudança de perspectiva. Em outras palavras, o que eles precisavam não é que Paulo mudasse o conteúdo da pregação. O que eles precisavam era, de fato, mudar a perspectiva em relação à pregação de Paulo. O que deveria, irmão, ser transformado não era o alimento espiritual que Paulo dava, mas sim a capacidade desses irmãos de absorverem esse alimento espiritual. Eles deveriam se tornar adultos, espiritualmente falando. Em outras palavras, eles não poderiam viver apenas como crianças que são capazes apenas de absorver o leite. Eles deveriam amadurecer e deveriam se tornar adultos capazes de absorver todos os nutrientes do Evangelho. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós podemos passar anos na igreja ouvindo pregações, ouvindo estudos, ouvindo o ensino da palavra de Deus, e continuarmos ainda nos alimentando como se nós fôssemos crianças. Nós podemos ouvir o Evangelho de Cristo e ainda assimilá-lo como se ele fosse apenas leite, sem compreender como esse Evangelho transforma completamente a nossa vida. E muitas vezes nós ouvimos o Evangelho, mas a nossa mentalidade continua a mesma. Nós ouvimos o Evangelho, mas nossos costumes continuam os mesmos. Nós ouvimos o Evangelho, mas a nossa percepção da realidade, a nossa percepção da família, dos conflitos, da sociedade, de nós mesmos continua a mesma. E é por isso que nós encontramos muitas vezes crentes que passam boa parte da vida na igreja, mas que quando analisam algumas questões da vida, eles se parecem como qualquer outra pessoa, sem aparente discernimento espiritual. Grande parte, irmão, dos problemas que nós temos na igreja advém do mesmo fundamento, um modo de pensar carnal em relação a aspectos da vida. Crentes e até igrejas inteiras se comportam como se ainda pertencessem ao mundo de acordo com a mentalidade dos homens. Parte dos seus pensamentos, das suas intenções,
são motivados por imaturidade e carnalidade. E pessoas carnais, então, são incapazes de digerir a comida sólida do Evangelho e aplicá-la em suas próprias vidas. O resultado, então, dessa incapacidade de digerir o Evangelho e aplicá-lo na sua vida são as brigas e divisões na igreja, conforme os versículos 3 e 4 nos mostram. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Veja, irmãos, que a linguagem de Paulo revela o seu diagnóstico preciso a respeito dos coríntios. Eles eram pessoas carnais, eles andavam de acordo com padrões humanos, e o resultado são brigas e ciúmes. E aqui, irmãos, veja como Paulo é um médico da alma, não é? E um excelente exemplo de como nós devemos analisar situações, como a situação que vivia a igreja de Corinto. Os sintomas externos eram as brigas. Os sintomas externos eram os ciúmes. Mas Paulo começa a nos mostrar que o real problema não era a briga ou o ciúme. Eles eram sintomas de uma doença muito mais profunda e séria. E essa doença profunda e séria é o que Paulo chama de imaturidade ou pensamento carnal. Por que aqueles homens e mulheres, por que aqueles irmãos ainda viviam com a mentalidade do mundo? Havia brigas e havia ciúmes entre eles. Ou seja, qual era a mentalidade do mundo naqueles dias? Naqueles dias a mentalidade do mundo era a valorização dos mestres de acordo com a sua reputação, de acordo com a sua sabedoria, com a sua oratória. O mundo valorizava os grandes filósofos, os grandes oradores. O que esses irmãos então faziam? Traziam essa mesma mentalidade para a igreja, sem nenhum filtro, sem nenhuma reflexão, como se ainda pertencessem ao mundo. O resultado, um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Apolo. E o grande questionamento de Paulo é, irmãos, quando vocês ouvem pessoas dizendo que são de Paulo e que são de Apolo, isso não é uma evidência clara de que vocês estão sendo imaturos e carnais? As brigas entre eles, as divisões entre esses irmãos revelavam as razões infantis e carnais e mostravam como eles espelhavam a valorização da liderança externa. E infelizmente, irmãos, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa. E igrejas fazem isso. Nós podemos, irmãos, colocar o nosso foco nos líderes, nos pastores, nos presbíteros da igreja e em outros tipos de líderes da igreja, como se a nossa mentalidade ainda estivesse no mundo. Eu me lembro que, conversando com uma irmã, já há um bom tempo atrás, depois que houve uma eleição, e aí ela estava muito triste, porque infelizmente ela não pôde comparecer na eleição e votar no presbítero que ela queria votar. Mas não se preocupe, irmã, acontece, ela estava doente, não tem nada, precisa se preocupar com isso. Não, mas esse presbítero me ajudou tanto. Ele faz isso por mim, e eu queria votar nele, ele vai ficar com raiva de mim, porque eu não pude votar nele. Irmãos, veja, é uma atitude talvez inocente da irmã, e nós compreendemos a inocência, mas ao mesmo tempo, irmãos, percebe como a nossa mentalidade muitas vezes está presa aos valores do mundo, e nós passamos a tratar então presbíteros como se fossem vereadores, não é? Então, ele faz um favor para mim, então eu tenho que retribuir no voto para ele. Ele faz algo que eu quero, então eu tenho que retribuir no voto para ele. Ou o contrário, né? Ele não faz o que eu quero, então eu não voto nele, assim por diante. Veja que isso é uma evidência clara de imaturidade. Quando nós trazemos valores do mundo para a igreja, quando nós olhamos para os nossos líderes como se eles fossem prefeitos, vereadores, outras coisas nesse sentido. Irmãos, o que Paulo está nos mostrando é que nós podemos olhar para a igreja, olhar para os nossos líderes com o olhar do mundo. E era exatamente isso que
que essa igreja estava fazendo. Essa igreja valorizava Paulo, Apolo, não como cooperadores de Deus, não como servos de Deus. Eles valorizavam Paulo e Apolo como mestres a serem seguidos. E um dizia, não, Paulo é melhor do que Apolo, porque Paulo, ele é judeu de nascimento, ele faz isso, ele faz aquilo. Outros diziam, não, mas Apolo é melhor do que Paulo, porque Paulo é muito inteligente, mas não sabe falar tão bem. Apolo não, Apolo é muito bom orador, sabe falar muito melhor que Paulo. E assim, então, se começava a briga entre os irmãos e a rixa entre os irmãos. E Paulo, então, com todo cuidado, nos diz, irmãos, esse tipo de mentalidade é mundana. E isso revela a imaturidade de vocês. Tanto o ciúme como as brigas aqui de Paulo são chamados de obras da carne. Na sua carta aos Gálatas, Paulo chama tanto os ciúmes quanto as porfias, as brigas, como obras da carne, e eram exatamente essas obras que esses irmãos praticavam. E então, nesse sentido, eles revelavam um comportamento e uma visão do mundo. Quando nós olhamos, irmãos, de fato, quando nós colocamos o nosso foco nos líderes humanos, o resultado são as divisões na igreja. E interessante que nesses dias eu tive a experiência de conversar com algumas pessoas que fazem parte de igrejas extremamente personalistas. E talvez você já tenha visto esse fenômeno, não é? Esse fenômeno é cada vez mais comum. Basta você olhar os Instagrams das igrejas por aí, você vai ver igrejas extremamente personalistas. É muito fácil você abrir o Instagram de uma igreja, de uma grande igreja, geralmente são igrejas grandes, megas igrejas, e você vê que o que mais tem no feed é a foto do pastor, da família do pastor, ou até da pastora, e assim por diante. Então são igrejas que são extremamente personalistas. Ela foca no seu líder. E o que nós vemos, irmãos, e conversando com essas pessoas, o que eu pude perceber é que no Instagram, essa realidade é maravilhosa. É tudo perfeito no Instagram, Mas quando você começa com pessoas que fazem parte dessas igrejas, que são extremamente personalistas, a gente começa a perceber os graves e sérios problemas que existem nessas igrejas. Igrejas personalistas, irmãos, geram membros imaturos. Igrejas que têm o seu foco nos líderes geram igrejas que são extremamente carnais. Conversando com uma pessoa, ele disse assim, mas a igreja presbiteriana tem um problema, porque as igrejas trocam bastante de pastor. Pastor, para ter um ministério frutífero na igreja, ele tem que passar muitos anos, 20, 30 anos. Veja, em algum aspecto, o ministério longo ele tem os seus frutos positivos. É lógico que o ministério longo ele vai ter frutos, mas o ministério longo é perigoso. O ministério longo é extremamente tentador e perigoso. O ministério longo deixa marcas na igreja, e não é incomum que depois de ministérios longos, igrejas se dividam. Não é incomum que depois de ministérios longos e personalistas, igrejas sofram com carnalidade e imaturidade. Por quê? Porque ministérios longos na igreja local têm a tendência de focar somente no pastor. E com isso não estou dizendo que o ministério curto ou longo é melhor do que o outro. O que eu estou dizendo é que cada um tem prós e contras. Ou seja, Paulo, ele está falando com a igreja que havia experimentado trocas recorrentes de pastor. Paulo foi pastor nessa igreja, Apolo foi pastor nessa igreja, e essa igreja tinha o mesmo problema da personalidade. Ou seja, irmãos, trocar de pastor com mais frequência ou com menos frequência não evita o problema de focarmos na liderança. E quando nós focamos demais na liderança e nos esquecemos de Deus como edificador, o problema é que o fruto disso é carnalidade e imaturidade. O resultado, brigas, divisões, ciúmes e assim por diante. O que Deus nos ensina então é que Ele é o verdadeiro edificador da igreja. E o foco nos líderes então revela carnalidade e provoca divisões. O que nós vamos ver então na segunda parte do texto é Paulo corrigindo o foco desses irmãos, para nos mostrar que o foco em Deus, ou seja, o foco no lugar correto, revela quem é o verdadeiro edificador da igreja. Revela que Ele é o verdadeiro edificador da igreja. Veja comigo os versículos 5 e 6. Quem é Apolo? E quem é Paulo?
São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aqui, irmãos, veja que o apóstolo questiona esses irmãos de maneira muito direta e incisiva. Paulo está fazendo perguntas retóricas, né? Paulo está dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo? E a resposta é clara. Eles são nada, porque eles são apenas servos de Deus. E essa resposta, irmãos, revela pelo menos duas coisas. Primeiro, que como servos, Paulo e Apolo estão debaixo de Deus, do Senhor da igreja. Paulo está dizendo, nem eu nem Apolo somos maiores do que Deus. Pelo contrário, nós somos servos de Deus. Foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos trouxe, foi Deus quem nos usou aqui para o benefício de vocês, para o crescimento de vocês. A igreja era de Deus, e assim Paulo e Apolo também eram de Deus para estarem em serviço da igreja. Mas além disso, a resposta de Paulo nos mostra que a função de cada um foi diferente em relação à igreja, não é? Paulo foi o grande plantador da igreja, o grande fundador da igreja, aquele que primeiro foi lá, preparou a terra e pregou a palavra. Apolo não, Apolo veio em outro momento, quando a igreja já existia, quando ela já estava estabelecida, e ali ele regou, cuidou e ajudou a igreja para que ela crescesse e se desenvolvesse. Mas o que Paulo está nos dizendo é que tanto ele, que trabalhou no início, na plantação, como Apolo, que trabalhou regando, foram instrumentos dados por Deus para o crescimento daquela igreja. Foram instrumentos dados por Deus para que aquela igreja pudesse crer e crescer. O que nós aprendemos, irmãos, é que os servos de Deus, tanto Paulo como Apolo, como os pastores, presbíteros e ministros, que são fiéis e tementes a Deus, todos eles são instrumentos para a edificação da igreja. É lógico, irmãos, que eu não estou falando de pastores, presbíteros e outros que são descuidados, que são descompromissados ou que são maus pastores e maus presbíteros. Esses trazem malefícios para a igreja, esses trazem prejuízo para a igreja. Mas aqueles que são bons pastores, bons presbíteros, que amam a Deus, que amam a igreja de Cristo Jesus, eles servem de maneiras diferentes, com dons diferentes, mas para o mesmo propósito, com a mesma utilidade, o crescimento na fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, eu não sou melhor do que Apolo, porque eu plantei. Nem Apolo é melhor do que eu, porque regou. Todos nós, eu e Apolo, fazendo tarefas diferentes, convergimos para o mesmo propósito, a glória de Deus no crescimento de vocês, na fé de vocês. O ponto de Paulo, então, é claro. Não deveria existir disputas, não deveria existir brigas, divisões entre os irmãos por causa desses líderes, porque Apolo teve uma tarefa, Paulo teve outra, mas o grande autor do crescimento da igreja foi Deus. E Paulo está dizendo, irmãos, a semente que eu plantei e que Apolo regou só cresceu e deu frutos porque Deus é o autor do crescimento. E é por isso então que Paulo conclui no versículo 7, que todo o foco da igreja deveria estar no Deus que dá o crescimento. Veja o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, irmãos, Paulo está usando uma linguagem aqui bem clara, né? Bem evidente, bem drástica, inclusive. Ele diz, olha, o que planta não é nada e o que rega também não é nada, porque Deus é quem dá o crescimento. E veja, é lógico que Paulo não está desmerecendo o trabalho dos pastores, dos presbíteros, o trabalho dele mesmo. Afinal de contas, no versículo 8, ele vai nos mostrar que ele não está desmerecendo. Mas o que Paulo está mostrando é claramente que sem Deus, o trabalho de Paulo e o trabalho de Apolo são nada, porque é Deus quem dá o crescimento. Todo o trabalho do que planta, todo o trabalho do que rega, é em vão se o Senhor não der o crescimento. Todo o esforço da pregação, da evangelização, no ensino, no aconselhamento da igreja, não tem fruto algum, se o Deus da igreja não der o crescimento. Irmãos, a imagem, né, a imagem da agricultura é muito evidente, né? Alguém pode plantar a semente, preparar o solo, regar, fazer tudo o que é devido, e por alguma razão que foge a ele, aquela semente não dá frutos.
O que Paulo está nos mostrando é que se Deus não der o crescimento, todo o trabalho daquele que planta, daquele que rega, é em vão. E essa exortação, então, irmãos, tem pelo menos duas funções nas nossas vidas. A primeira exortação muito clara é lembrar a igreja que ela deve ter o seu foco em Deus e dar glória a Deus e não a homens. Como é fácil, irmãos, dar glória a homens? Como é fácil glorificar pastores, presbíteros pelo crescimento da igreja? Como é fácil exaltar pastores, presbíteros, líderes pelos avanços que a igreja faz? E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos tirando a glória de Deus. Nós estamos perdendo o foco de Deus e com o tempo, isso vai gerar rixas, brigas e assim por diante. Basta vir um novo pastor. Quando vier um novo pastor, os irmãos que idolatravam o anterior vão começar a brigar, porque afinal de contas eles queriam a igreja do jeito que o pastor que eles tanto amavam fazia, não é? E quando vem um novo pastor, então, o que acontece? Brigas, rixas e assim por diante. Nosso foco, irmãos, deve estar em Deus. E a glória deve ser dada a Deus, e não a homens, sejam presbíteros, pastores ou algum outro tipo de líder. Mas há uma segunda função também dessa exortação de Paulo. A função de lembrar os próprios presbíteros e os próprios pastores de que eles pregam, eles ensinam, eles trabalham, mas toda a fonte de crescimento está em Deus. Sem Deus, irmãos, todo o nosso trabalho é vão. E essa deve ser uma exortação que deve de fato nos humilhar. Essa deve ser uma exortação que deve de fato nos colocar em nosso lugar. Porque por mais que nós nos preparemos para dar o melhor estudo, preparar a melhor pregação, por mais que a gente gaste tempo, gaste esforço, estude, faça cursos, faça o que quer que for, todo o nosso esforço terá apenas resultado se Deus der o crescimento de acordo com a sua vontade. É Deus quem envia o Espírito e quem transforma os corações. A gente estava esses dias em Garanhuns e o pastor Valdeci disse algo que é verdade, né? Uma das coisas que mais humilha o coração do presbítero ou do pastor é lembrar que ele mesmo não pode converter a sua própria família. Por mais que o presbítero, por mais que o pastor conheça a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus, ele não tem capacidade de converter nem os seus próprios filhos, nem os seus próprios pais, nem a ninguém que esteja ao seu redor. Somente o Espírito de Deus pode realizar essa obra. E isso, irmãos, deve humilhar o nosso coração. Nenhum pastor, por melhor que seja, é capaz de converter uma alma sequer. Nenhum presbítero, por mais competente e trabalhador que seja, não é capaz de converter uma alma sequer. Todo o crescimento vem de Deus, porque Ele é o verdadeiro edificador da igreja. Isso deve ser exortação para a igreja e deve ser exortação também para nós, que estamos na liderança da igreja. Como resume Thomas Schreiner, ele diz: somente Deus merece o crédito por qualquer benefício resultante do ministério. Portanto, não há razão para ministros se gabarem do seu trabalho, nem há qualquer base para que outros depositem a sua confiança nos ministros. Irmãos, essa igreja não deve colocar a sua confiança em mim ou em qualquer outro membro desse conselho, ou até mesmo nesse conselho completamente reunido. Ao mesmo tempo, nenhum de nós, pastores e presbíteros dessa igreja, deve se gabar ou se gloriar de qualquer trabalho ou crescimento que essa igreja experimente. Toda a glória e toda a honra deve ser dada ao Senhor, e toda a confiança dos irmãos devem estar somente no Senhor. Paulo, então, vai responder uma dúvida que talvez tenha pairado na sua cabeça. Isso significa que ministros, que pastores, presbíteros não são importantes? Não, não é isso. Eles são cooperadores de Deus. Veja os versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aqui veja o equilíbrio sábio que Paulo nos ensina. Se por um lado ele diz, olha, os pastores, ministros não devem se gabar nos seus ministérios. A igreja não deve colocar a sua confiança nos seus líderes, mas somente em Deus. Logo em seguida, então, Paulo diz, mas eles são cooperadores de Deus.
O que planta e o que rega são um. Eles convergem para o mesmo propósito, o propósito de servir a Deus e servir a igreja. Mas eles são cooperadores de Deus e cada um vai receber a sua recompensa devida no momento devido. Pastores e irmãos, bons presbíteros, possuem características diferentes, qualidades distintas, personalidades distintas, mas todos eles devem e, sendo fiéis, trabalham com um propósito. O propósito de glorificar a Deus através do crescimento sadio da igreja. Todos os bons presbíteros e pastores são cooperadores de Deus no serviço da igreja. E o Senhor, então, usa cada um deles em momentos distintos, em ocasiões distintas, para trazer benefício à igreja, para trazer crescimento ao reino de Deus. Por isso, irmãos, sim, nós devemos reconhecer o bom trabalho dos bons pastores e dos bons presbíteros. Reconhecer que eles são cooperadores de Deus, honrar aqueles que merecem honra, mas dando unicamente glória ao Senhor, dando graças a Deus e glória a Deus pela vida desses irmãos. Ao mesmo tempo, nós devemos entender que como cooperadores, eles são apenas isso, cooperadores. Eles não são a fonte do crescimento da igreja, eles não são a fonte da vida da igreja ou o sustento da igreja, eles são apenas cooperadores. É o Senhor da igreja que no fim merece toda a glória e toda a honra pelo crescimento, nutrição e avanço da igreja. Quando nós nos esquecemos disso, nós nos tornamos carnais e, como Paulo faz o diagnóstico preciso aqui, nós damos espaço para brigas e divisões. Essas duas verdades, então, devem estar equilibradas no nosso coração. O trabalho dos pastores e dos presbíteros é importante e é significativo, porém, ele é importante e significativo na medida em que é usado pelo Deus da igreja para trazer crescimento à igreja. E, no fim, toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Deus. Os frutos de um ministério são frutos que foram dados por Deus. Ele é o edificador da igreja. É Ele quem faz a igreja crescer e avançar conforme a sua vontade. Por isso, irmãos, nosso foco, a nossa atenção deve estar naquele que é o verdadeiro edificador da igreja. Isso não quer dizer que você não possa ter o seu pregador favorito, né? É comum que você se associe com um estilo, né, de um pregador, de outro, né? Ainda mais com o fenômeno da rede social, né? Existem vários pregadores e muitos bons pregadores, excelentes pregadores que nós podemos assistir, nós podemos ouvir, nós podemos aprender. E é natural que a gente se afeiçoe a uma forma da pregação de a forma de que o outro dá o estudo. Isso é plenamente natural e nós podemos ter preferências no sentido de, eu gosto mais da pregação desse pastor, eu gosto mais do estudo desse. Não há problema algum nisso. Mas o problema que Paulo trata aqui, irmãos, é quando nós colocamos as nossas preferências acima da glória de Deus e do bem da igreja. O que nós devemos entender, irmãos, é que quando nosso foco está nos líderes, o resultado é divisões e o que está por trás disso é carnalidade. Mas quando o nosso foco está em Deus, nós compreendemos que Ele é o edificador da igreja. É Ele que nutre, cresce e fundamenta a igreja. E assim ela pode crescer e avançar saudável para a honra e glória do Senhor. Que o nosso foco, irmãos, esteja em Deus, naquele que é o verdadeiro edificador da igreja, e que nós possamos nos lembrar que todos nós somos apenas cooperadores de Deus, e no fim, como o versículo 9 nos diz, nós somos edifício de Deus, construídos pelo próprio Deus, alicerçados na rocha que é Cristo, crescendo o crescimento que vem de Deus para a glória dele. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos pedir que o Senhor possa colocar essas convicções em nossos corações. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor. Ó Deus, agradecidos pelas exortações que nós ouvimos na Tua palavra. É muito fácil, Senhor Deus, que o nosso coração foque em homens. É muito fácil, ó Deus, que o nosso coração se esqueça, ó Deus, de que todo o crescimento, todo o avanço da igreja vem do Senhor. É muito fácil, ó Deus, nós nos dividirmos por causa de uma mentalidade mundana.
por causa de uma forma de pensamento, de comportamento carnal. Que o Senhor Deus livre esta igreja desse modo de pensamento carnal e mundano. Livra essa igreja, Senhor Deus, das brigas, das divisões, das rixas, por causa de uma mentalidade que não vem do Senhor. Ó Deus, que nós possamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos presbíteros. Ó Deus, que nós possamos honrá-los como cooperadores de Deus. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, lembrando que eles não são nada mais do que isso, que há um Deus por trás deles que dá o crescimento, a nutrição para a tua igreja. E que, ó Deus, nessa igreja o Senhor seja louvado e somente o Senhor seja glorificado. Que essa igreja, Senhor Deus, lembre que não existe um cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos papas, nós não temos nenhum outro cabeça que não seja o Senhor Jesus. E que essa verdade, ó Deus, esteja não só em nossos corações, mas na nossa prática, para que os pastores e presbíteros sejam honrados como cooperadores, mas que o Senhor, acima deles, seja honrado e glorificado como edificador da igreja. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.